46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha-me compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Diga comigo: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo, porque teve fé. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Deixa sua Bíblia aberta, oremos. Eterno Deus, Santo Pai, nesse dia que é o dia do Senhor, nós estamos aqui na tua casa e nós te adoramos com esse culto, nós te adoramos com as orações, nós te adoramos com a leitura da palavra, nós te adoramos, Senhor, com os louvores, nós te adoramos com o dízimo, com as ofertas, e nós queremos te adorar agora, Senhor, ouvindo a tua palavra. Por isso, Senhor, nós te pedimos que no meio desse mundo, que é igual Marta, agitado e preocupado com muitas coisas, que nós venhamos nos acalmar como Maria e tomar a boa parte que ninguém pode tomar, assentado aos teus pés, prostrado aos teus pés, ouvindo a tua palavra, que é vida e traz vida e vida eterna. Por isso, Senhor, nós te pedimos que teu Espírito Santo sopre sobre esse lugar, para que abra os nossos corações espirituais, para que nós possamos, ó Pai, não só ver e ouvir, mas também, ó Deus, nos converter com os nossos corações, para que o Senhor possa nos curar, nos salvar nessa noite. É o que nós te pedimos, repreendendo todo mal, todo espírito maligno que se manifeste aqui no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, eu diria para você: o que você quer que Jesus lhe faça? O que você quer que Jesus lhe faça? E eu gostaria de compartilhar com você essa história de Jesus, que estava caminhando para os seus últimos dias do seu ministério. Jesus, no seu ministério, ele pregou, ele curou, ele libertou, ele salvou as pessoas e caminhou cheio do poder do Espírito Santo por cerca de 3 anos e meio. E agora ele estava caminhando para Jerusalém. Jerusalém ficava ao sul, mas a Bíblia diz muitas vezes subindo, porque ficava mais alto. E para que Jesus fosse até Jerusalém, ele tinha que passar pela cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma grande cidade, uma cidade que havia sido ampliada pelo governador romano chamado Herodes o Grande. Era uma cidade grande, uma cidade ampliada, e ali Jesus estava saindo da cidade de Jericó, e com Jesus estavam muitas pessoas, uma grande multidão que não dava-se para se contar. E ali, no meio da multidão, a Bíblia vai nos dizer alguém em especial. Assim como nós, no meio de todo mundo, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós fomos encontrados por Deus com um nome, com uma personalidade, com uma história. E a história desse homem, que nós não sabemos nem o primeiro nome dele, porque o nome dele,
a Bíblia não diz, Bartimeu significa filho de Timeu, ele era cego, e ele era mendigo. Naquele tempo, não havia, igual existe hoje, com a nossa sociedade moderna, mais avançada, com mais recursos para as pessoas que de repente, por algum acidente de trabalho, ou por alguma doença, estavam lá trabalhando e tiveram algum problema, e tiveram que ser aposentadas, e aí vão receber uma pensão do governo, vão receber algo do governo. Naquele tempo, quando as pessoas ficavam muito doentes, e muitos dos trabalhos daquele tempo, não como no nosso tempo, eram braçais, eram trabalhos de pegar a mão na massa, e você tinha algum defeito, alguma deficiência física, você era portador de uma necessidade especial, dificilmente você ia conseguir um trabalho, dificilmente você conseguia um emprego. E naquele tempo não havia também, meu irmão, minha irmã, não havia saneamento básico, não havia os cuidados higiênicos que nós temos. Então as doenças, as enfermidades espalhavam muito rápido. E uma das doenças que mais tinham na época era a cegueira. Até hoje, diz o autor da Bíblia Dake, que escreveu a Bíblia Dake em 1960, o comentário, ele vai dizer que 1 em cada 5 que moram na região da Palestina tem problema de cegueira. Imagine então naquele tempo de Jesus, quantos cegos que não haviam, e não havia medicina como hoje, oftalmologista como hoje, colírios, tratamentos como hoje, e muitas daquelas doenças que hoje são curadas com colírios e com muitas outras formas que pode ser curada, não tinha cura naquela época. Então ali estava a história de mais um homem, que nós não sabemos nem o seu nome, mas que era cego, e para sobreviver ele tinha que mendigar. E ali ele estava, por acaso, num caminho que Jesus estava passando. Assim como nós, na nossa vida, nós estávamos fazendo muitas coisas, ou não? E aí de repente, um Jesus que a gente já ouvia falar de longe, começou a ficar mais perto. Uma multidão continua seguindo Jesus nos nossos dias. E nós, de alguma forma, se eu e você estamos aqui, você tem que saber que não foi carne e sangue, não foi o ser humano que te convidou para estar aqui, por mais que o ser humano possa ter te convidado, mas foi Deus, através da pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo, que te chamou para estar aqui nesse lugar. Amém. E, por acaso, Bartimeu estava no lugar onde Jesus estava passando com uma numerosa multidão, mas ele era mais um cego, no meio de muitos cegos, ele era mais um no meio da multidão. Só que então, nós vemos os relatos dos 3 evangelhos que contam essa história, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, que ele pergunta, o que está acontecendo? Que barulho que é esse? E aí então, ele ouve, é Jesus, o Nazareno que está passando, e ele sabe que esse Jesus é o Jesus que estava revirando a Galileia, é o Jesus que estava revirando a Judéia, que estava revirando toda aquela sociedade, porque todo mundo queria estar com Jesus. A Bíblia diz que as pessoas tocavam Jesus e eram curadas, sem Jesus fazer oração, que Jesus curava todo e qualquer tipo de enfermidade, porque Jesus veio trazer as boas novas do Evangelho. E Deus, meu irmão, minha irmã, não quer apenas salvar a nossa alma do inferno para que nós venhamos ir para o céu, mas Ele também quer curar o nosso corpo. Porque você já viu a dificuldade de uma pessoa que tem uma necessidade especial? Você já viu a dificuldade de um cego? Você acha que Jesus não quer curar um cego? Ou que Deus não quer libertar a pessoa de um vício? Porque Jesus também veio nos libertar, veio libertar os cativos. E ali tinha mais um cego, que estava ali no caminho que Jesus estava passando, mas ele ouve que é Jesus, o Nazareno, que estava passando. E aí, pela primeira vez, no Evangelho de Marcos, ele vai chamar Jesus de um nome que ninguém tinha chamado. Ele vai começar a se destacar no meio da multidão. E nós temos que entender que não basta eu falar assim, seja o que Deus quiser. Porque sem fé, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Quem quer se aproximar de Deus, é necessário que tenha fé, e Deus presenteia, galardoa aqueles que o buscam, porque Deus ama dar,
Só que é necessário algo para que eu e você nos conecte com Deus, nos conecte com a presença dEle, nos conecte com o poder dEle. Assim como você tem o seu celular, e se você quiser usar o 3G, o 4G, ou nenhum G, porque a gente paga e às vezes não funciona, eu preciso estar em dia com o plano, tem que estar pago, e Jesus já pagou na cruz, amém, meu irmão, minha irmã? Tudo aquilo que nos afastava de Deus e nos deixava desconectados. A religião não pode nos ligar com Deus, a igreja não pode, instituição não pode nos ligar com Deus, mas Jesus Cristo pode. E aquele homem ouve falar que Jesus está passando, um homem não comum, porque Nicodemos, no capítulo 3 de João, vai dizer para Jesus: Jesus, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com você. Se um mestre da lei sabia, quanto mais aquele homem, aquele mendigo, não sabia que Deus estava com Jesus. E nós sabemos até hoje que Deus está com Jesus, porque Jesus é Deus e é um com o Pai e com o Espírito. E então ele começa a chamar a atenção no meio da multidão. E para que Jesus possa fazer algo por mim e por você, porque o título da mensagem qual que é? O que eu quero que Jesus me faça. O que eu quero que Jesus lhe faça. O que você quer que Jesus lhe faça? Nós temos que chamar a atenção no meio da multidão. Vão ter muitas outras pessoas iguais a nós. Vão ter muitas outras pessoas com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Mas, no entanto, eu e você podemos chamar a atenção de Jesus. E aquele homem, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, não chama Jesus de um nazareno, que era uma cidade insignificante. Nazaré é uma cidade insignificante. Como que eu sei? Porque lá em João, se não me engano, no capítulo 1, vão dizer assim: mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Uma cidade pequena, insignificante. Jesus, não era Jesus o Nazareno que ele estava chamando, ele começou a chamar Jesus com o nome de um Messias, de um Cristo, porque ele chama Jesus, filho de Davi, ou seja, Jesus filho do rei. Nós sabemos que quem sucede, quem é filho de rei, o que é? Príncipe, rei, ok? Nós sabemos que lá na Inglaterra tem o príncipe William, mas antes do príncipe William, quem que tem o pai dele é o Charles. E enquanto a mãe, que pode chegar aos 200 anos, não falecer, ou não desistir do trono, o Charles não vai reinar, vai sobrar para o William, vai sobrar talvez para o filho do William, para reinar, mas todos eles são reis. Mais que eles sejam príncipes, eles são reis, ok? Por isso que nós somos reis e sacerdotes, mas Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele começa a chamar de Jesus algo diferente, porque falar com Deus, hoje em dia, ele podia ter falado pessoalmente, mas hoje nós falamos através da oração. E Jesus falou: tudo que pedis em meu nome será feito. Vocês não receberam nada até agora, porque vocês não pediram nada no meu nome. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Ele começa a se humilhar diante de Jesus, e ele começa a não falar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas ele começou, a Bíblia diz, a gritar: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas assim como eu e você, quando nós começamos a clamar pelo verdadeiro Jesus, não Jesus de prata, não Jesus de bronze, não Jesus de pedra, não Jesus de mármore, não Jesus que está na parede, uma imagem, não, porque não pode fazer nada por mim ou por você, mas como nós, quando começamos a invocar o verdadeiro Jesus, o mundo vai se colocar contra. A multidão que não conhece Jesus vai se colocar contra, porque Jesus disse que ele voltaria para nós e que o mundo não poderia recebê-lo, mas que nós iríamos reconhecê-lo através do Espírito Santo de Deus. E aí então diz no versículo 48 que muitos repreendiam para que ele, o mendigo, se calasse. E quantas vezes, quando nós falamos que agora nós estamos buscando a Jesus, as pessoas de fora vão falar: esse negócio aí é bobagem, lê Bíblia,
estudar a Bíblia, é bobagem ir na igreja, é bobagem ser crente, ser evangélico, qual o título que você queira dar, mas estar perto de Deus, poder ter aquilo que é impossível, porque era impossível para aquele homem, ele estava clamando por Jesus, porque ele precisava de algo, e assim nós precisamos de algo. O que você quer que Jesus te faça nessa noite? Nós temos que chamar sua atenção. Como? Orando. Mas a multidão vai sempre falar: cale, fica quieto, esquece esse negócio. Mas aí, meu irmão, quando a gente tem fé, a gente não deixa de se abalar pelo que estão dizendo lá fora, ou do nosso lado. O que ele começou a fazer? Eu achava que Jesus ia me ouvir. Ele tem o Espírito Santo, porque ele entrou em Jericó e ouviu Zaqueu e sabia o nome de Zaqueu sem ninguém falar para ele, e eu aqui ainda falei para ele e ele não ouviu. Não, ele começou, a Bíblia diz no versículo 48, mas ele gritava cada vez mais. Quando nós desistimos de algo que Deus vai fazer na minha e na sua vida, de um sonho, é porque nós não acreditávamos nele. Se nós desistimos daquilo que a gente estava pedindo, é porque a gente não acreditava que iria receber. Como Jesus diz em Lucas 18, de uma mulher que insistiu na oração, até que recebesse, porque ela pediu, né? Assim, Jesus, ele conta uma história de uma mulher que pede para o juiz ir para julgar a sua causa, mas o cara era mau, o cara era que nem os juízes e os políticos da nossa terra, corrupto do mesmo jeito, não teme a Deus nem os homens, eles não temem nem a Deus e nem aos homens, é igualzinho, tem o mesmo DNA, é tudo igual. Mas aí, para não amolar ele vai lá e julga a causa daquela mulher, e Jesus fala: quanto mais Deus não fará justiça para aqueles que o clamam dia e noite. Então assim Jesus fala que tem que ser a sua persistência na oração. Então ele começou a gritar mais alto: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas muitos de nós paramos no primeiro estágio, a gente desanima, a gente fala: não, foi bom estar perto de Jesus, a multidão passou, foi gostoso, ele passou aqui perto. Mas alguns outros não, desistem, querem se destacar no meio da multidão, porque sabem que só Jesus pode resolver o seu problema, porque sabe que só Jesus pode atender aquilo que está nos matando. Viver uma vida sem trabalhar, aquele homem não podia trabalhar. Talvez tivesse trabalhado, talvez fosse uma pessoa que viveu uma vida boa, não sei, e que daí ficou cego de repente, e que agora não podia fazer nada, tinha que viver de esmola. Mas ele gritou mais alto. E aí o que acontece? Quando nós vencemos a multidão, no versículo 49, Jesus parou. Jesus para tudo que ele está fazendo, porque tem um filho, uma filha clamando, tem um filho, uma filha que tem fé, porque ele disse: quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Quando ele fala Filho do Homem, está falando dele mesmo. Ele parou e ele disse: chamem o cego. Ele sabe qual é o nosso problema. Chamem o cego. O que você acha que o cego quer? Cão guia? Um óculos escuro? Uma bengala para ficar aí batendo? O que vocês acham que o cego quer? Mas Jesus parou por causa do clamor daquele cego, chama o cego, sabe o seu problema, e aí então aquela multidão, de repente, porque a multidão é assim, num dia recebe Jesus em Jerusalém. Qual que foi aquele dia que Jesus foi recebido em Jerusalém com as... Osana, mas como é que chama? Dia de Ramos, domingo de Ramos, obrigado universitários. Domingo de Ramos, não recebeu a multidão, Jesus ali, e depois daqui 4, 5 dias,
O que eu faço com Jesus? Multidão é assim, um dia está amando o time, o dia que o time começa a perder, já empatou, já está mal, já está caindo. Você sabe o que eu estou falando, né? Ganhou todas, né? O Brasil ganhou todas e agora perdeu para a Argentina e está caindo, olha lá. É assim, multidão é assim, ok? E aquela mesma multidão agora deu força para ele, coragem, levante-se, ele está chamando por você. E talvez seja aquele que estão mais próximo, eu e você. Por isso que é importante a gente estar perto dos irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós suportarmos uns aos outros. Por quê? Porque nós vamos errar, nós vamos ficar cansados, nós vamos desanimar. Porque é normal, nós somos seres humanos, ninguém é super. Ninguém abre aqui e tem um SC, sabe o que é o SC? Aqui dentro, super crente. E nem tem um SP comigo, sabe o que é SP? Super pastor. Não saio voando de volta para minha casa, pego o meu carro, 25 quilômetros, e se não pôr a gasolina, o carro não chega, ok? Por quê? Porque nós somos seres humanos, ok? Mas aquele cego recebeu coragem porque ele tinha que ir além, ele estava sentado no meio do caminho que Jesus estava passando, mas agora Jesus chamava por ele. Jesus sabia qual era o problema dele, porque Jesus vai dizer antes da oração do Pai Nosso, que Deus sabe o que nós precisamos antes de nós falarmos, mas mesmo assim Ele quer que a gente fale, ok? E aí então, aquele cego precisava tomar uma atitude de mudança. Ele estava sentado na beira do caminho, e dizem os estudiosos, que naquele tempo para você mendigar, você ganhava uma roupa especial de Roma, era uma capa, que tinha o emblema do Império Romano, alguns estudiosos dizem, e que você só podia mendigar nos caminhos das entradas e saídas das cidades, foi assim dizia, se você tivesse aquela capa. E aquele homem está sentado ali, e clamou com Jesus, e agora Jesus chama ele. O que ele precisa fazer? Levantar. Só que ele levanta e joga a capa fora, porque a fé não nos deixa parado. Jesus fala assim, venham a mim. Nós temos que ir até Ele. Não adianta ficar esperando. Certas coisas não adianta ficar esperando. Eu tenho que ir até Jesus. Isso mostra a minha fé. Mas eu tenho que levantar e me desapegar com as coisas passadas. Eu tenho que me desapegar com as coisas que eu ficava mendigando no mundo, que vivia por algumas moedas, ou eu e você que vivamos pelo dinheiro, ou por qualquer coisa desse mundo. A gente ficava mendigando, tentando suprir a nossa alma, tentando suprir o nosso corpo, tentando suprir o nosso ser, das coisas que esse mundo pode oferecer. Mas quando eu vou me aproximar de Jesus, para que Ele faça o sobrenatural acontecer, eu preciso de fé, e eu preciso me desapegar. Você tem que lembrar da OLX, desapega. Então ele levantou, jogou a capa, desapegou. E agora? E se Jesus não me cura? Como que eu vou pedir? Onde que está a capa? Você acha que ele ia achar a capa no meio daquela multidão? Jesus parou, todo mundo deve ter parado assim. Peraí, Jesus parou! Ei, Jesus parou! Peraí, faz uma roda, quem que ele está chamando? Aquele cego ali! Aquele cego ali! E ele joga a capa, já passa por cima e já era a capa. Já se foi. Perdeu a capa. E é isso que a gente tem que fazer com as coisas que ainda nos conectam com o mundo, e com uma vida de mendicância, uma vida de esmola, uma vida do pão que o diabo amassou. Tem que deixar para lá, para trás, esquece. Amém? E aí ele deu um salto e foi até Jesus. Aí a pergunta que não quer calar: o que você quer que Jesus te faça? O que eu quero que Jesus me faça? Jesus não sabe? Não chamou o cego? O cara não deve ter sido assim? Sim ou não? E aí Jesus está de brincadeira? Jesus é piadista? Não. Mas por que Jesus fala isso? Porque nós vamos ver lá em Mateus 9, que Jesus pergunta para outros dois cegos que Ele cura. E Ele diz assim para eles: seja conforme a tua fé. Jesus está cheio do poder, está cheio da graça. Podia curar todos os cegos daquela região, podia curar todas as pessoas. Mas só um, de acordo com esse relato aqui de Marcos, conseguiu parar Jesus
e chamar sua atenção no meio da multidão. E olha só o quanto que a fé dele não foi testada, até que ele chegasse face a face de Jesus, e até que Jesus, olha só, aquele que a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas não passarão. Ele diz, as minhas palavras são espírito e vida. Nós só encontramos vida eterna em Jesus Cristo, em nenhum outro lugar. E ele pergunta, o que você quer que eu faça para você? O que você quer que Jesus faça para você? O que? O que? É o evangelho vivo que eu estou falando para você. A gente não está aqui estudando para que você depois fique falando, olha que legal. Não, eu estou falando aqui para que a gente viva novamente, porque eu vivi isso. Eu experimentei isso e continuo experimentando. E por isso que eu estou aqui. Por isso que eu deixei de ser professor de educação física, personal trainer, para me tornar pastor. Ok? Por quê? Porque um dia eu experimentei esse Jesus, um Jesus que um dia eu estava no meio de uma festa, perguntei, Deus, a vida é só isso, me sentia vazio, me sentia faltando alguma coisa, e aí depois ele me encheu com o Espírito Santo, ok? Depois ele preencheu aquele vazio que eu tinha, eu experimentei, e aí um dia eu nadava desde os 6 meses, porque eu tinha bronquite, e eu fui na igreja, aí o pastor falou lá, olha, vem aqui na frente, vão ser tantos curados, em nome de Jesus da bronquite. Eu fui, e o que aconteceu? Fui curado. Por quê? Porque eu criei. Depois eu fui nadar e senti falta de ar, eu falei, não, Jesus já me curou, eu peguei minha bombinha, joguei fora, e hoje eu não nado mais, e estou curado para a glória de Deus. E aí depois já aprendi isso. Então eu tive gastrite, cheguei para o pastor, pastor, coloca a mão aqui, eu estou com gastrite, ora por mim, e fui curado da gastrite. Por quê? Porque Jesus cura o nosso corpo, salva a nossa alma e liberta o nosso espírito. É esse mesmo Jesus que eu estou falando para você nessa noite. Porque se for outro Jesus, eu vou embora. Se for outro Jesus, não há razão, deu e você está aqui. Se for para continuar tudo do mesmo jeito, para que a gente usa o nome de Deus? Para que a gente usa o nome de Jesus? Se for para continuar tudo igual, se não for para acontecer o sobrenatural, o milagre, para quê? A gente resolve sozinho, é ou não é? Se eu precisar de um copo d'água, eu peço para você, qualquer um pode ir lá pegar o copo d'água e trazer para mim. Preciso orar para Deus para ter um copo d'água? Não, a gente agradece, porque é Deus que promove todas as coisas, a água, o copo, você e tudo mais. Mas eu não preciso fazer uma oração agora para receber um copo d'água. Então o que eu estou falando para você nessa noite, Jesus está perguntando para mim e para você. O cego respondeu, o que ele respondeu? Mestre, que eu possa ver de novo. Aquele cego, no capítulo 10, na verdade é o único que está vendo. Os religiosos da época pediam um sinal para Jesus, não aceitavam Jesus. Mostra no começo do capítulo, os religiosos indo contra Jesus. Depois os discípulos impedindo que as crianças cheguem perto de Jesus. Depois o jovem rico que é chamado por Jesus, que vai até Jesus, Jesus fala, larga tudo e me segue. E não larga, vai embora porque era muito rico. Quantos cegos? Tiago e João pedindo para Jesus para serem os 2 bambambãs. Me coloca como presidente, como vice-presidente do teu reino. Primeiro-ministro, segundo-ministro. Todo mundo cego. E aquele cego era o único que via. Porque foi a primeira vez que foi mencionado Jesus, filho de Davi. E é esse Jesus que está aqui nesta noite. Ele pediu, o que você quer que eu faça? Eu quero ver de novo. E aí Jesus vai responder, vá, você foi salvo, porque você teve fé. Jesus vai repetir essa palavra 7 vezes na Bíblia. Você foi salvo porque a tua fé te salvou, te curou, 7 vezes, e uma dessas 7 foi usada com o cego Bartimeu, e mais uma vez, ela pode ser usada na minha e na sua vida hoje, porque nós temos o mesmo Jesus aqui hoje. Jesus falou para uma mulher pecadora, que foi para um jantar, que ele estava jantando com um fariseu,
chamado Simão. E aquela mulher era uma pecadora, provavelmente uma prostituta, todo mundo sabia disso. Entrou na festa, começou a chorar, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, ungir os pés de Jesus. E aí, então Simão vai falar assim: se Jesus fosse profeta de Deus, sabia que quem está tocando nela é uma pecadora, não deixaria. E aí então Jesus conta uma história de um homem que devia 500 e outro que devia 50. E aí Jesus vai falar: mas o credor, o que emprestou o dinheiro, perdoou a ambos. E aí Jesus pergunta: quem que ele amou mais? O que perdoou 500 ou 50? Ele vai falar: o que perdoou 500, porque ele tinha uma dívida maior. E aí Jesus vai falar: muito bem. E aí ele vai dizer para aquela mulher: mulher, os seus pecados estão perdoados, vai em paz, a tua fé te salvou. Se o seu problema nessa noite é pecado, Jesus pode perdoar o seu pecado, o meu pecado, porque é aquele que nos manda embora pela fé, pelo sangue dele. Ele ainda não havia derramado o seu sangue, mas hoje nós já sabemos da história até o fim. Ele derramou o seu sangue, ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por mim e por você. Ou você é uma pessoa como aquela mulher que há 12 anos estava sofrendo de hemorragia, que estava perdendo a sua vida pouco a pouco, porque na Bíblia o sangue simboliza a alma, a vida, e muitos de nós estamos perdendo a nossa vida pouco a pouco, estamos perdendo a alegria, a vontade de viver. Dizem que a depressão vai ser o maior mal de todo o século, que vai matar mais pessoas, mais do que o coração. E aquela mulher estava morrendo, mas ela pensou assim: se eu só tocar em Jesus no meio da multidão, eu vou ser curada. Jesus não fez oração nenhuma, a Bíblia diz que ela tocou, saiu o poder de Jesus, e ela parou Jesus no meio da multidão. Jesus falou: alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu poder. Aquela mulher ficou atemorizada, porque não podia tocar no mestre, como ela estava com hemorragia. Mas Jesus fala: fique em paz, vai-te embora, filha, a tua fé te curou. O que você precisa nessa noite? Perdão de pecados, restauração da sua alma. O que você precisa? Ser curado de uma enfermidade? É esse Jesus que está aqui. Eu não posso te salvar, eu não posso te curar. Se você ficar esperando de mim, eu não posso fazer nada por você. Mas você tem que tomar uma atitude de fé, porque fé traz existência o que não existe. A fé já vê o que aconteceu antes de fazer. Foi o que aquela mulher fez, foi o que aquele cego fez. Ele clamou e clamou porque ele sabia. Ele abandonou tudo e deixou tudo para trás, porque ele sabia que só em Jesus ele tinha salvação. Por isso que ele é chamado Salvador. E nessa noite, esse Jesus está aqui. Esse mesmo Jesus está aqui. Você pode ser um dos 10 leprosos, na qual Jesus mandou se apresentar ao sacerdote, que eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de mim. E eles saíram e foram curados. Sabe quantos voltaram dos 10? Um só. E era samaritano. Ou seja, era judeu mestiço. Então, era considerado com menos valor para o judeu. Mas ele voltou dando glória a Deus bem alto, se prostrou diante de Jesus e agradeceu. Ele falou: mas não curei 10 e só voltou um. Ele falou para aquele homem: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Meu irmão, minha irmã, Deus faz a obra na minha e na sua vida, não é por nada em troca, porque o amor de Deus é incondicional. Mas nós vamos ver na história de Bartimeu, que depois de Jesus curá-lo, porque ele estava cego fisicamente, mas espiritualmente era o único que estava enxergando, ele vai dizer assim, a Bíblia vai dizer no versículo 52, imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada fora. Deus faz a obra na sua vida para que você comece a seguir a Jesus estrada fora, se torne um dos seus discípulos, se torne um dos seus seguidores, se torne um do que vai continuar trazendo o reino de Deus aqui na terra, que vai falar desse evangelho, essas boas novas que Deus faz na minha e na sua vida de graça, só que é pela fé. Por isso nessa noite eu quero orar com você e por você. Só que não adianta você vir aqui esperando que vai continuar tudo que fique igual, não vai acontecer nada. Mas se você vier aqui, e se você crer que esse mesmo Jesus está aqui, seja o que for, eu vou tocar em você, e Jesus vai derramar do seu poder sobre a sua vida, para curar,
para salvar, para libertar, para agir onde Jesus precisa agir. É um lugar que só Jesus dá conta. É um lugar que você fala assim, se não for por Deus é impossível. Mas é aí que Deus gosta de agir, porque quando o povo está na frente do Mar Vermelho, com um exército de egípcios atrás, para destruir, ele não fala para Moisés, faça uma oração, ele dá uma ordem para Moisés, diga ao povo que marche, que avance, e ele abre as águas. Esse é o nosso Deus, ele tem mania de ser Deus, ele tem mania do impossível, e é esse Jesus que está aqui. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé, e quero convidar você que tem algo impossível para que Deus faça na sua vida, vir aqui na frente. Mas você tem que vir com atitude de fé. Você tem que ver a sua libertação, a tua salvação, a tua cura, porque é o mesmo Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Está escrito em Hebreus 13:8. É o mesmo Jesus. Se Ele não pode fazer, essa cruz vazia não tem valor. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se Jesus continua vivo, Ele continua fazendo. E Ele quer fazer na sua e na minha vida. Você vai vir aqui na frente, ministério de louvor, vai cantar uma canção, vai cantar aquela música da Aline Barros, consagração, só o refrão, a honra, a glória. E quando estiver ministrando louvor, eu vou colocar as mãos sobre você. E Jesus vai fazer um milagre, vai te salvar, vai te curar, vai te libertar aquilo que você precisa, meu irmão, minha irmã. Amém?